Fala pessoal, aqui é o Daniel Crivari, cirurgião dentista da Inplace, e nesse vídeo de hoje nós vamos fazer ele num formato um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um vídeo de perguntas e respostas de todos os comentários, de todas as perguntas feitas pelos nossos seguidores, pelas pessoas que nos assistem, sendo que são as perguntas mais comuns, as perguntas que muitos pacientes nos fazem. Então nós separamos aí um leque de perguntas aí para estar aqui nesse vídeo respondendo da forma mais completa essas dúvidas para você. Bom, doutor, a pergunta mais comum é onde fica a Clínica Inplace? Bom, pessoal, a Clínica Inplace, a sede dela é aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Eu sei que tem muito paciente que me pergunta assim se a gente tem outras filiais em outra região do país ou de repente fora do país. E infelizmente, no momento, a resposta é não. O que nos torna uma clínica diferenciada é que hoje a Inplace aqui em Campinas atende paciente em qualquer território do Brasil, inclusive em qualquer região de outros países, qualquer região do planeta, tá? Então assim, o nosso know-how, o nosso sistema de tratamentos com tecnologia e tratamentos rápidos permite que 98% dos pacientes venham até Campinas e em 3 dias ou de repente às vezes em 4 dias estejam com sua reabilitação totalmente pronta. Então isso faz com que a gente consiga atender todo o território brasileiro e até pacientes que estejam fora do país e queiram vir aqui passar 3, 4 dias aqui com a gente e resolver o seu problema. E se mesmo respondendo essa pergunta você ficou com alguma dúvida, nós temos um vídeo aqui que se chama Day Clinic. Nele a gente explica direitinho como funciona o seu tratamento, como funciona a nossa hospedagem com o hotel, as nossas acomodações, como vai ser o dia a dia do paciente quando ele vem aqui e faz o tratamento conosco, ok? Doutor, a Nadejda Araújo fez a seguinte pergunta: eu tenho problemas sérios na minha arcada, será que o protesista vai saber corrigir? Olá Nadejda, tudo bem? Nós trabalhamos aqui na Inplace com o protesista. O protesista, alguns se enganam, mas o protesista é o dentista especialista em prótese dentária, tá? E a gente trabalha aqui também com o protético. Na verdade, o protético é um técnico especialista em realizar as próteses dentárias, tá? Então assim, hoje aqui na clínica nós temos um time, um grupo de profissionais que entendem e sabem como manipular, como fazer com que você tenha aquele sorriso tão desejado, às vezes aquela harmonia que você deseja. Doutor, a Tatiane e a Vanessa têm a seguinte dúvida: tem como aumentar o tamanho dos dentes da frente da prótese depois dela pronta? Por favor, me ajude. Olha, Tatiane, hoje em dia, dentro da odontologia, 99% das próteses realizadas fica bem difícil aumentar o tamanho do dente com uma prótese pronta, com uma prótese, principalmente se ela já for uma prótese definitiva. Geralmente o que a gente faz é uma prótese nova. É muito mais fácil a gente aumentar essa coroa, um dente mais claro, um dente mais escuro, ou seja, é muito mais fácil a gente fazer a alteração que o paciente quer com uma prótese nova do que aumentar aquela que já está pronta. E por um simples motivo: aquela que já está pronta já está dentro da sua boca. Dentro da boca nós temos uma flora bacteriana, aquela prótese já está contaminada. E voltar essa prótese para um laboratório, onde de repente o protético vai colocar essa prótese dentro de um forno, dentro de processos com alta pressão, aquela contaminação pode produzir bolhas e pode deixar a tua prótese pior do que ela estava. Então assim, remendo em uma prótese nova não fica bom. E geralmente a maioria dos dentistas que trabalham com qualidade, com alto rigor, vão fazer uma prótese nova desde o começo. Doutor, a Leonice está grávida e gostaria de saber se ela pode fazer implante. Olá Leonice, tudo bem? Olha, a gestante, ela pode sim realizar
qualquer procedimento cirúrgico, desde que o cirurgião dentista esteja habilitado, desde que o cirurgião dentista principalmente tome todos os cuidados, desde os medicamentos até o procedimento a ser realizado, para que ele não interfira nessa fase onde o nenê, né, o bebê está sendo gerado. Mas aqui vai um conselho meu. Geralmente, a maioria dos dentistas, e nós aqui também, avaliamos a real necessidade de você fazer este implante neste momento ou não. Afinal de contas, é um momento que para a gestante envolve emoções, envolve uma instabilidade hormonal dentro da mulher. E nós estamos falando, por mais que o implante hoje em dia, em 15 minutos, a gente consiga fazer um tratamento com implante, de repente, para alcançar o resultado desejado, a estética que você quer, eu sei que às vezes a gestante ela quer resolver vários problemas ali, e quando é natural vira um problema dental para uma gestante. Afinal de contas, eu acabei de dizer, a taxa hormonal da gestante ela varia bastante. Isso faz com que ela aumente o sangramento, que ela tenha uma gengivite gravídica e porventura possa de repente vir a perder um dente. Então, se não tiver jeito, se você tiver que fazer mesmo esse dente, porque de repente o dente chegou num ponto onde ele deve ser extraído, até por uma questão de prevenção, você pode estar realizando o seu implante sim. Mas a minha dica aqui se puder esperar melhor, se não tiver como esperar, dá para fazer e de repente a gente para o dente ali num dente provisório bem feitinho e deixa um definitivo para um segundo momento, para a hora que tua gengiva desinchar, tiver com outro aspecto ali saudável, e aí a gente finaliza o teu caso, tá bom? Doutor, aproveitando a pergunta, existem algumas outras situações que as pessoas perguntam em relação a doenças. Pessoa com hipertensão, com diabetes, doenças cardíacas. Bom, é o seguinte, pessoal, vamos tentar explicar um conceito básico do implante. O implante, ao longo de todas as décadas, foi desenvolvido para pessoas que perderam dente. Mas o implante, nas últimas 3 décadas, foi desenvolvido para pacientes com uma certa idade. Paciente que de repente já passou dos 40, dos 50, dos 60, dos 70 anos, tá? E geralmente o pessoal que está chegando na casa dos 50 aí, que é a nossa grande maioria dos pacientes aqui, já tem as suas manutenções, já tem uma hipertensão, já tem de repente um colesterol, uma diabetes, já fez de repente uma cirurgia cardíaca colocando válvulas, enfim, inúmeros procedimentos ou de repente doenças sistêmicas que os pacientes hoje em dia apresentam. E o implante não poderia ser desenvolvido para uma pessoa totalmente saudável, sem nenhum problema sistêmico. Então, hoje sim é totalmente normal a gente realizar o procedimento de implante em pacientes cardiopatas, diabéticos, com osteoporose, inclusive, mas desde que todas essas doenças sistêmicas sejam avaliadas conjuntamente com o médico, tá? Desde que todas essas doenças sistêmicas estejam totalmente controladas, principalmente uma pressão arterial, uma diabetes, algum problema, por exemplo, de coagulação, tá? Então, todo paciente ele vai poder fazer o seu implante sim, desde que ele esteja com a saúde dele controlada, tomando seu medicamento em dia e tendo uma consulta regular com o seu médico, tá bom? Doutor, outra pergunta muito comum, principalmente nos nossos depoimentos, a Solange está perguntando, a Sueli também, precisa mostrar o antes e depois. Por que não mostra o antes e depois dos pacientes nesses depoimentos? Olá, Solange. Olá, Sueli. Bom, eu sei que a dúvida não é só de vocês duas, é de muitos pacientes. E eu tenho 2 motivos aqui
para não colocar antes e depois de formas abertas, tá? Nós temos aqui na Clínicas milhares de casos catalogados, com fotos, com antes e com depois. Inclusive nós temos aqui no YouTube milhares de depoimentos de pacientes que reabilitaram a boca de forma total, tá? E um desses dois motivos em que nós não mostramos antes e depois, o primeiro deles é que nós temos um respeito muito grande pelos nossos pacientes. Não queremos mostrar o nosso paciente de uma forma vexaminosa, de uma forma que possa deprimir de uma certa forma a imagem do paciente. Então a gente tem um respeito muito grande pelo paciente, gostamos de mostrar sim quem são os nossos pacientes, mas já prontos, os pacientes já reabilitados. Podem ver que até o semblante do paciente dá uma conotação de felicidade, uma conotação de um paciente já feliz pelo tratamento realizado, tá? E um segundo item muito importante é que mesmo que colocássemos essas fotos de antes e depois abertamente, nós estamos infringindo o Código de Ética do CRO, do Conselho Regional de Odontologia. Não podemos, de forma pública, mostrar fotos de casos clínicos de antes e depois. Isso está na lei, a gente respeita, é uma das filosofias aqui da Inplace, é andar dentro da lei e a gente segue à risca. Mas se de repente você tem muito interesse em saber, em conhecer os nossos casos, ver como é que funciona o antes e o depois dos nossos pacientes, envie um e-mail para bia@inplace.com.br. Lá ela vai poder conversar um pouquinho melhor com você a respeito do seu caso, a respeito de repente de procedimentos que você necessita fazer, e ali sim eu posso te mostrar, eu posso enviar para você casos de pacientes nossos, o antes e o depois, de uma forma privada, de uma forma onde nós temos a intenção somente de trazer a informação para sua segurança e não de uma forma aberta. Doutor, eu não vou revelar o nome da seguidora, mas ela disse aqui que além de inteligente, o senhor é muito lindo. Ô louco! Obrigado. Poxa, fiquei até sem graça agora. Na frente da câmera assim, receber um elogio desse, a gente fica sem graça. Mas obrigado. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro de perguntas e respostas, e iremos fazer isso com mais frequência. Então, se de repente você tiver alguma pergunta, algum comentário que você quer que a gente coloque aqui nesse vídeo e responda de forma pública, deixe seu comentário abaixo, que nós responderemos todas as perguntas, e aquelas mais relevantes nós vamos trazer para o vídeo. Um abraço e até logo!